Este é para aquela caixa ali. Este não é. Para aquela caixa. Isto é a versão brasileira. Coisas para ter repetido. Posso ver isto Uma aqui? tirinha. Para ver só se tem alguma anotação, porque se tivesse a versão também. Isto é tudo. A obra dela traduzida aqui em letras iguais. Sim. Pois, não ninguém fala. Este é o livro que a Ana Luísa recebeu quando recebeu o prémio Rainha Sofia. É uma encadernação feita oferecida pela Rainha, que é a antologia O Excesso Mais Perfeito traduzido em castelhano, e tem o texto que a Rainha escreveu e assinou, dedicado a Ana Luísa. Isto não deixa de ser tudo muito triste, não é? Mais 8. A minha mãe comprava, houve uma evolução, porque ela sempre comprou muitos livros, mandava vir da net, chegavam aquelas caixas, do Book Depository ou outros sites, chegavam aquelas caixas enormes com muitos livros. Tivemos a ideia de organizar um bocadinho mais as coisas. Ela sempre teve organizado a parte das aulas. Tudo que era norte-americana, Shakespeare, literatura inglesa, essa parte Dickinson, isso ela feito a sua própria organização. Depois surgiu eu tive a ideia de organizar os outros, e então perceber o que é que, porque há muita coisa, muitos livros de poesia, nomeadamente, fazer categorias, poesia de homens portugueses, poesia de mulheres portuguesas e depois poesia por países. Ela tinha autores que eram assim do coração, não é? Que era Emily Dickinson, as pessoas sabem, mas também era Blake, por exemplo, Shakespeare. Tem aqui na sala, tem ali uma prateleira e ficou na sala propositadamente para estar perto do sofá, que é Adrienne Rich. Tem ali uma prateleira que são só livros da Adrienne Rich, que ela também gostava muito, e assim podia aceder facilmente e levar para ler no sofá. Para a Faculdade de Letras da Universidade do Porto é uma grande honra poder receber, através da sua Casa dos Livros, o acervo da Ana Luísa Amaral. Tinha, de facto, uma vivacidade muito grande, a forma como ela via o mundo e como o interpretava, como o escrevia, como o sentia, e isso reflete-se na sua obra, que a filha Rita Amaral confia a esta casa, e essa atitude da Ana Luísa Amaral reflete-se no reconhecimento da sua carreira, tanto a nível nacional como a nível internacional. Nesse meu antigo quarto ficaram a parte de filosofia, tudo sobre as questões do universo, de psicologia, e depois fomos criando outros, não é? Ensaio, para romance. Só começou a ser tanta coisa, que já não cabia no escritório. Portanto, uma questão prática passou-se para aqui, ficou juntamente com a arte, quer dizer, também os livros mais bonitos ficavam aqui. Pronto, tivemos que fazer assim essa organização. Como era uma pessoa que gostava
de ler e era primorosa na arte da escrita e sentia esse entusiasmo, essa vontade de partilhar com os outros, com os alunos, com os colegas, essas leituras, essas novidades que a interpelavam, que a ajudavam a produzir, fazem parte do processo criativo que ela viveu de uma forma muito intensa. O Instituto de Leitura Comparada, na realidade, quando começou, era o gabinete da Ana Luísa. Era uma mesa no gabinete da Ana Luísa. Havia a mesa dela e depois havia outra mesa que era o Instituto. E nós não tínhamos muitas condições, então trabalhávamos muito em casa uns dos outros, juntávamos. E eu vinha muitas vezes aqui para a casa da Ana Luísa trabalhar, não só com ela, com os colegas também que moram aqui na zona. E passava muito tempo aqui em casa. E durante esse tempo ela teve que concorrer à associada e estava a fazer o concurso de associada na Faculdade de Letras do Porto. E como eu já fazia isso no ILC, ofereci-me para... O ILC é o Instituto de Leitura Comparada, ofereci-me para fazer essa organização. Ela disse, não, mas isso está-me trabalho. Eu disse, não, é mesmo muito simples para mim, eu faço isso rapidamente. E a partir daí comecei a ajudar um pouco com a organização que a Rita já fazia cá em casa. Portanto, entre nós as duas, a partir na altura começamos as duas, fui ajudando a Rita nesse processo de catalogar algumas das coisas, de dar uma ordem às coisas que ela ia tendo. Os livros da Biblioteca da Ana Luísa Amaral vão seguir um circuito que nós temos protocolado para as novas bibliotecas, que passam primeiro por uma limpeza e higienização para verificar que não têm bichos nem nenhum tipo de praga para não contaminar outros livros. Depois serão catalogados e inventariados e serão colocados em prateleiras, tentando reproduzir tanto quanto possível a organização lógica da biblioteca que a Ana Luísa tinha em sua casa. Ou seja, vamos começar com a obra da Ana Luísa, depois toda a obra sobre a Ana Luísa e depois entramos nas áreas mais específicas da sua biblioteca, como seja o caso dos poetas. Ela tinha uma biblioteca muito grande de poesia e, portanto, os poetas serão organizados como ela tinha, os poetas feminino, masculino, depois por países. E, portanto, tentaremos reorganizar, reconstituir a lógica de funcionamento da Biblioteca da Ana Luísa Amaral. Não muito organizada nos seus materiais, mas como convém aos génios, não é? Ela era muito criativa, mas tinha uma capacidade de fazer ligações entre as coisas que era extraordinária. Esta faculdade tem muitos alunos. E os alunos aprendem com os professores ou os professores também aprendem com os alunos? Eu acho que o processo é bionívoco, não é? O processo, para mim, pelo menos, é recíproco. Ela fez uma cadeira extraordinária, foi das últimas que ela fez, que se chamava... Foi a partir de um ensaio que ela tem que se chamava Eu Vi-os Juntos, que era sobre Mário de Sá Carneiro e Emily Dickinson, e fez um programa todo que ela deu nos Estados Unidos de autores comparados. E era Eu Vi-os Juntos, e eram também 2 a 2, mas podiam ser 2 homens, 2 mulheres, era indiferente, e tudo aquilo tinha uma lógica muito, muito interessante. A ideia de lealdade, para mim, às literaturas eu não tenho, não a tenho. Não tenho, pronto. Não sinto lealdade nenhuma para com literatura nenhuma, porque eu posso, de qualquer literatura, ser devedora, percebe? Portanto, eu sou leal à ideia de literatura, não é só a literatura portuguesa. Eu espanta-me, maravilha-me o não sei quê, que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei porquê. Quer dizer, como é que é possível escrever-se esta coisa extraordinária, não é? Mas também por exemplo, Macbeth, não é? De Shakespeare, Life is but a walking shadow, etc. Mas também de Blake, esse tigre, burning bright in the forests of the night. Mas também Emily Dickinson a dizer For love is all there is all we know of love. Não é? Mas também agora Carol Churchill, que eu vou dar, a dizer if you don't know how to do things, you have to invent them.
A Ana Luísa tinha uma memória musical. Eu acho que, aliás, a poesia dela é muito musical. E, portanto, ela sabia poemas inteiros de vários autores, em várias línguas, de vários tempos. E, portanto, era muito comum nós estarmos a ter uma aula e, de repente, ela dizia-nos um poema. E dizia, vocês não conhecem, o poema está, e dizia o poema todo, completamente. Era extraordinário, tinha uma memória prodigiosa, mas era uma memória musical, porque ela não tinha memória para outras coisas, outras datas não têm nenhum interesse, mas um poema inteiro do Régio, de 2 páginas, se o Régio tiver um poema de 2 páginas, ela saberia as 2 páginas. Ela era uma pessoa extraordinária, de uma generosidade extraordinária. Os poemas que ela trazia eram lindos, tudo o que ela trazia era maravilhoso. Esta decisão de ir para os livros da minha mãe e não só os livros, outros materiais, que ela utilizava nas aulas, mas também outro tipo de materiais como participações, como inéditos, cadernos. Foi uma decisão que tomei porque eu sempre achei que eu não podia ficar com estas coisas. Eu acho que o que a minha mãe queria é que a coleção que ela tem e as coisas que ela tem que servissem para outros. Só isso faz sentido. Que as coisas dela sejam estudadas e que... Eu acho que ela era uma grande apologista disso e pronto, acho que não podia ser de outra forma, não sei como mais dizer, não é? Acho que não podia ser de outra forma, quero que estejam disponíveis para que sirvam aos outros, não é? Mesmo até a nível do material. Tem uma coleção muito grande de coisas sobre estudos feministas, estudos de género, e que foi criando ao longo dos anos, não é? Muitos livros, e acho que isso deve servir para outras pessoas. A Casa dos Livros é uma instituição cultural que visa potenciar a investigação e, portanto, as pessoas que quiserem investigar sobre a obra da Ana Luísa Amaral poderão dirigir-se à Casa dos Livros, consultam a base de dados e podem requisitar para consulta na Casa dos Livros as obras que pertenciam ao seu acervo, de acordo com as condições que a família definiu. Gostava muito de trabalhar, também de escrever aqui na sala, com bom tempo, na varanda. Gostava muito de escrever lá fora. Ela ultimamente gostava de escrever no computador, diretamente. Contudo, ainda recorria muito aos caderninhos. E nunca era só num caderno, porque nós temos centenas de cadernos e que podem ter só metade, um terço, assim só os bocadinhos, e depois temos aquela coisa, temos poemas até num talão das compras, não é? Temos poemas na base de papel de um restaurante. Eu escrevo um bocadinho consoante. Tenho a sorte de ser visitada pelo poema. Ela dizia, e isso é público, que era uma necessidade. Ela sentia que tinha de escrever. E pronto. E tinha. Vou partir de avião e o medo das alturas misturado comigo faz-me tomar calmantes e ter sonhos confusos. Se eu morrer, quero que a minha filha não se esqueça de mim. Que alguém lhe cante mesmo com voz desafinada e que lhe ofereçam fantasia, mais que um horário certo ou uma cama bem feita. Deem-lhe amor. A recordação eu acho que mais inspiradora que eu tenho da Ana Luísa, na realidade não tem nada a ver com livros. Tem a ver no primeiro ano em que eu fui aluna dela.
Nós tínhamos aulas no antigo edifício da Faculdade de Letras, aliás, por trás da Casa dos Livros, numa sala que dava para o jardim. E lembro-me de nós estarmos na aula, e ela estava a dar a aula, a falar de cultura inglesa, e de repente a Rita passou no jardim. E ela parou, olhou e disse: "A minha filha." E o modo como ela disse aquilo era como ela dizia poesia. Eu nunca mais me esqueci. Ela dizia assim, havia qualquer coisa ali que era de outro nível, era outra transcendência. E essa é a imagem que eu tenho dela, era de repente ela enlevava-nos. E às vezes era só era um modo como ela dizia, o olhar dela, e como de repente nós percebíamos que tínhamos avançado para um nível superior, e depois ela voltava a falar das coisas dela. E acho que essa capacidade que ela tinha de nos levar com ela, acho que era realmente extraordinário. Quantas vezes te vi e me surpreendi porque te olhava, sentindo a tentação de te espiar e o desejo de amar o que não tinha. Como saber pelos sonhos mais nus que me assaltavam que eu não era paisagem para ti? Dizem luxúria só onde houve amor e um crime tão enorme de luxúria. Mas eu quis-te indefeso como festa, os teus lábios a festa para mim. Quantas vezes me vi pensando no meu crime e na história dos homens a julgar-me. Mas o que eu li na bandeja do crime foram os olhos com que tu me olhavas. Finalmente, eu, paisagem, e a luxúria que há sempre no amor.